Oi, gente, está começando mais um episódio do nosso podcast Conexão Mundo. E nesse episódio nós iremos falar sobre o fenômeno, a nova era, né? A ebulição global. Bem, mas antes de começar, meu amigo Marcos quem vai explicar, né, o que é essa nova era. E antes de iniciar mesmo, eu queria pedir a vocês que dessem uma passadinha lá nos nossos outros episódios, que a gente tem um episódio que falamos sobre o aquecimento global, que isso acho que foi no começo do ano, e para vocês verem realmente a mudança que ocorreu, por causa de que no mesmo ano, de um instante para outro, houve uma mudança drástica no funcionamento do mundo, e então, a partir, né, dessa nova era, muitas coisas irão mudar, não só no nosso cotidiano, mas no funcionamento de todo mundo. Bem, mas vou deixar a explicação sobre o que é a nova era da ebulição global para o meu amigo Marcos. Oi, gente, aqui é o Marcos para mais um podcast, né? Uhul! E como a Tammy disse, a gente vai falar sobre a nova era, que é a era da ebulição global, também conhecida como fervura global. Então vamos lá. Nela, a tendência é de aumentar constantes temperaturas médias globais e a previsão que os oceanos vão acabar aquecendo, né, muito, e isso também a gente pode pensar que vai provocar morte de vida marinha, né, elevar muito o nível do mar e reduzir a absorção de gases do efeito estufa. Esse aquecimento global, né, é mais intenso e impulsionado pela poluição. O uso de combustíveis fósseis, agropecuária e desmatamento podem influenciar bastante, como no aquecimento global, só que muito mais. Embora essa situação seja grave, especialistas, indicam que ainda há tempo de impedir de piorar, né? Para isso é preciso se conscientizar as pessoas e também uma união entre países e empresas. Vamos se unir aí pra gente evitar o pior. Bem, agora eu vou falar um pouquinho das causas, né, das principais causas da ebulição global. Bem, para quem não escutou o último podcast sobre aquecimento global e está meio perdido, as principais causas da ebulição global são as mesmas que o do aquecimento global. Ou seja, se você não escutou, eu vou dar uma revisada aqui. Não vou falar tão a fundo como eu falei no outro podcast, mas para não ficar perdido, né? Bem, as principais causas é a geração de energia, né? Quando as fábricas produzem muita energia, né? Isso acaba o quê? Levando essas fábricas a soltarem muitos resíduos, muitos lixos na atmosfera terrestre, né? A fabricação de produtos, a mesma teoria do que a geração de energias, né? Porque são fábricas do mesmo jeito, né? O principal mesmo é o desmatamento, a derrubada de florestas. Com a derrubada de florestas, muitas delas, as que sobram, acabam pegando fogo, trazendo mais gases poluentes para a nossa atmosfera. Também temos o uso de transporte, seja ele público ou privado, produção de alimentos, energia nos edifícios e consumo excessivo. Eu só dei uma revisada para não ficarmos muito perdidos, sabe? Bom, gente, e esse termo ebulição global ficou conhecido agora, em 2023, no dia 27 de julho, depois que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, utilizou em uma fala jornalística em Nova York. Esse termo foi usado para reforçar e para alertar o grave momento que estamos vivendo, que é o aquecimento global, que ele quis dizer com isso que a gente vai entrar numa era que já está ultrapassando o aquecimento global, que é mais estrondoso do que o aquecimento global, entendeu? Aí você está se perguntando qual a diferença entre aquecimento global e ebulição global. O aquecimento global é a terminologia usada para descrever o fenômeno ligado ao aumento de emissão de gases do efeito estufa. Esse processo contribui para o aumento das temperaturas médias em todo o mundo, causando o derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar e etc.
Bem, agora que já sabemos como esse termo ficou conhecido, né? Vamos falar um pouquinho das consequências. Pois bem, as principais consequências, duas principais, são o aquecimento, né? Ao aumento da temperatura média da Terra e alterações em níveis extremos, alterações climáticas, sabe? Em níveis extremos. Mas por que a Terra está aumentando sua temperatura média? Bem, acontece principalmente, como eu disse, por causa do desmatamento. Mas essa alteração nos níveis climáticos vai fazer muita coisa. Por quê? Por exemplo, pode esquentar o nível do mar, né, com as temperaturas do mar altas. Nós podemos ter o que? O derretimento das geleiras, que no futuro causará inundações, né, com as geleiras derretendo. O nível do mar pode subir, causando então inundações nos territórios locais. Escassez de comida é bom. Escassez de comida, não é bom, mas é uma consequência que, assim, temos que levar em consideração. Porque, olha, pensa comigo. Com o derretimento das geleiras, o nível do mar esquentando, corais, por exemplo, podem sofrer branqueamento, ou seja, podem morrer. E os peixes que se alimentam desses corais morrem também. E adivinha, a gente come os peixes, ou até mesmo em terra firme. Com a temperatura média do planeta subindo, assim, variando várias e várias vezes. Do nada tá frio, outro dia tá muito quente. Os agricultores, as pessoas que fazem agricultura, não vão conseguir manter seus terrenos férteis. Então, consequentemente, a quantidade de comida diminuirá, a quantidade da população aumentará, e no futuro, um futuro que eu espero que seja longe, mas pelo visto está próximo, ficaremos sem comida o suficiente para a população. Claro, os mais ricos vão sair ganhando, mas a gente deixa isso aí para outra história, outro assunto. E temos várias outras consequências, só que devemos levar em consideração principalmente essas duas, que é o aumento da temperatura média do planeta e alterações climáticas em níveis extremos. Bom, gente, agora para encerrar o podcast, eu vou trazer um assunto importante para a maioria de vocês, pessoal do segundo ano, do terceiro ano também, né? Que é a ebulição global. Pode cair no Enem? Eu tava lá pesquisando, né, o que eu ia falar, aí eu vi isso, eu falei, não, preciso dar essa dica, eu preciso trazer essa pesquisa para eles e eu vim trazer aqui para vocês, né? A ebulição global é uma temática que sim pode cair no Enem, ela pode ser cobrada não só no Enem, mas em outros vestibulares também. E agora eu vou falar no caso do vestibular. Ela, além dela relacionar outras temáticas interdisciplinares envolvendo geografia, biologia, química, história, entre outros, é fundamental reconhecer a importância da ciência na análise do nosso fenômeno, né? Que envolve aspectos ambientais, também econômicos e políticos, que o nosso professor Luiz Felipe falou para nós. Bom, uma dica que o professor de geografia Faundes nos deu é que entender a causas e o efeito do aquecimento global, que os candidatos, para conseguir se relacionar o ecossistema vintage, é necessário ele entender a política e a economia, que a falta de atenção desses dois fatores, político-econômico, né, como aumento da intensidade e frequência do desastre. Tipo, esses dois fatores é o que mais causa, que esses dois fatores desastrados é o que mais causa esses desastres, né? E também tem outro fator que pode envolver o tema, que é o simples fato da história, que ao longo do tempo fomos criando empresas, empresas, e nós fomos pensando nas consequências disso, como lá no passado, eu lembro que eu disse isso no último podcast, né? No último não, nosso primeiro podcast sobre aquecimento global, que se vocês não foram ver, vão lá ver, inclusive tem outros podcasts que vocês possam ver, que vocês, se vocês não viram, né?
Mas voltando ao assunto, que foi quando criamos máquinas e não pensamos no que essas máquinas podiam trazer como consequências. E isso pode estar relacionado muito bem à história. Bom, e é isso, gente. Se vocês gostaram desse podcast, continua assistindo. Continua. Peraí. Vocês gostaram desse podcast? Deixe um comentário. Continua assistindo que sem ser semana a outra, teremos mais. Tchau.